Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024. Vamos trazer um tema hoje, sugerido por um seguidor deste canal, que fez a seguinte solicitação. Gostaria que você falasse sobre o pensamento. O pensamento tem o mesmo poder da ação? Tem problema em pensar em fazer o mal, mesmo que ninguém veja? Isso é crime ou não? Quais as consequências e até que ponto temos responsabilidade pelo que pensamos? Como se livrar dos pensamentos negativos que entram em nossa mente? Então, aqui não é uma pergunta, mas uma sugestão de tema, onde aborda várias formas de pensamento, principalmente, e também a preocupação que muitas pessoas têm com os seus pensamentos. Nós falamos muitas vezes que as orientações que chegam das consciências mais elevadas dizem para vigiar e orar. Vigiai e orai, pois não sabeis a hora que tudo pode acontecer, mas também vigiai e orai os vossos pensamentos, as vossas ações, as vossas intenções. E há uma certa controvérsia em questão ao pensamento, porque muitos acreditam naquela famosa frase: somos o que pensamos. Mas eu diria que tudo é muito sugestivo e é muito resumido também, porque quando se resume tudo numa frase, nós temos uma limitação muito grande de tudo o que é. Sim, que os pensamentos nos conduzem aos passos adiantes, mas eu tenho insistido nos últimos tempos, nos textos, nos áudios, para que se preste atenção na intenção. A intenção, ela é muito mais importante que o pensamento. Porque o pensamento, ele é uma atividade do nosso sistema neural, do nosso cérebro. E enquanto estamos acordados, porque quando dormimos, o cérebro também descansa. Mas todas as pessoas, enquanto estão acordadas, elas pensam o tempo todo. É a famosa mente barulhenta. Ela não sossega, a mente não sossega. Então ela fica emitindo pensamentos numa velocidade impressionante. Quando se fala em meditação, técnicas de calar a mente, sim, são procedimentos importantes para que possamos silenciar um pouco esses pensamentos e observar. Porque o pensamento, ele é uma coisa que dispersa, na verdade o pensamento não cria nada. O pensamento só atrapalha tudo aquilo que a gente pode criar, porque ele te dá opções muito rapidamente diferentes uma das outras, e você não consegue se ater a nada. O pensamento por si só é um barulho como o barulho do vento. É constante, mas não muda o quadro. Nós precisamos saber a diferença do pensamento e da intenção. Porque a intenção, sim, cria. A intenção, eu já coloquei várias vezes, é a chave que gera uma ação. E a ação cria um resultado. O pensamento apenas te dá as possibilidades de como executar aquela intenção. Como construir algo baseado naquela intenção. Como se chegar a um ponto baseado naquela intenção. Se nós fôssemos co-criar com o pensamento,
a nossa vida seria um caos total, sem sentido. Porque nossos pensamentos, eles mudam a cada minuto. O pensamento te dá uma resposta, uma possível resposta, agora e daqui a poucos minutos ele te dá outra completamente diferente. O que você vai fazer? Qual resposta você vai utilizar, se são tantas e todas elas diferentes, às vezes divergentes, contraditórias? Mas a intenção, ela é diferente. A intenção, ela é um ponto que você projeta para atingir um alvo. E você mantém aquela intenção por muito tempo. Você pode ter a intenção hoje, amanhã você volta a ter a mesma intenção, daqui uma semana também. Você trabalha a intenção, você planeja, você alimenta e você fornece energia para que ela se transforme numa realidade. A intenção é um projeto, é um plano. O pensamento é apenas possibilidade. Por isso, há muita diferença. Muitas pessoas se culpam porque pensaram. Eu pensei lá numa coisa que não é muito agradável. Me envergonho até dos meus pensamentos. Eu acho que você deve, se você tem esse tipo de pensamento, apenas dizer para si mesmo: pensamento é ideias jogadas ao vento sem nenhum sentido, porque a mente, o nosso cérebro trabalha, ele não pode parar. Não tem como parar. Tu tem como, sim, disciplinar, silenciar, mas por um tempo curto. Não há a mínima possibilidade, porque é atividade cerebral, neural. Aliás, eu diria que se um dia é que vai chegar esse ponto de controlar isso e parar os pensamentos, eu acho que, sei lá, talvez a gente tenha alguns problemas. Talvez uma morte cerebral. Então é importante que se entenda, o cérebro tem a sua função. E é saudável para ele trabalhar o tempo todo. É como um motor que sempre trabalha, não ferruja nunca. A intenção, sim, a intenção ela vai trazer um projeto a ser executado. E quando nós temos uma intenção, geralmente nós vamos até quando entendemos. Termina ou abandona aquela intenção. Realiza o plano ou deixa ele de lado. Muitas vezes a intenção ela não se realiza. Vamos dizer aqui, intenção no bem, intenção naquilo que não é do bem. Obviamente que a intenção no bem sempre traz dividendos positivos para a nossa alma, porque a nossa alma precisa aprender e se afirmar naquilo que nós chamamos do bem. Este é o objetivo. Se ela se compraz no mal, ela precisa ainda de muito tempo para se melhorar, para se ajustar, para mudar e muitas vezes resgatar as suas más ações, porque precisa harmonizar tudo aquilo que nós deixamos para trás. Então, se tu tem intenção no bem, está sempre tudo certo, não há com que se preocupar. Mas se tem intenção em algo que não é ético, aí é motivo de preocupação, sim, porque nós estamos na última encarnação, neste aprendizado de dualidade, de polaridade. E aquele que ainda se compraz nas intenções que não são éticas, significa que a alma não está ainda polida, não está pronta
para a nova Terra, pois a nova Terra, nenhuma alma que tenha ainda frequências nas intenções não éticas, ela não vai adentrar o portal da ascensão. Muitas pessoas têm a intenção de causar o mal. Vamos supor um exemplo aqui bem prático. A pessoa quer roubar alguém, dar o golpe em alguém, enganar alguém. Porque isso traz vantagem, porque não precisa trabalhar muito, dá para ganhar sem esforço, tirando dos outros. Então está planejando roubar outra pessoa. Aí a outra pessoa não deu chance nenhuma, então ela não conseguiu. Aí ela diz, eu não tenho culpa porque eu não roubei, eu não assumi uma dívida. Pois segundo nós temos informações das leis divinas, pode ter um atenuante porque não executou a ação. Mas se teve a intenção, já criou uma energia e ela precisa ser esgotada em algum momento, dissipada, removida, dissolvida, transmutada. Então vai ter consequência, sim. Menos, obviamente, do que o plano executado quando realmente causou a dor e o sofrimento para alguém, aí fica bem pior. O pensamento não cria nada. Jamais o pensamento cria. O pensamento te dá opções dentro daquilo que você já intencionou. Então a questão é a intenção, não o pensamento. Portanto, aqui, respondendo a primeira fase desse questionamento, o pensamento não tem poder de ação por si só. Ele tem, dentro de infinitas possibilidades, uma variante, mas ele não tem efeito. No caso aqui, eu entendi, eu pensei algo que não é certo, tenho responsabilidade? Não. A ação não se concretiza pelo pensamento. Ela se concretiza pela intenção, mesmo que você não tenha pensado naquela hipótese em nenhum momento. E de repente veio no final um pensamento para fazer daquele jeito. Então já estava a intenção elaborada e tinha as possibilidades. O pensamento foi uma das opções. Vamos ver aqui, seguindo o questionário. Então segue a pergunta: tem problema em pensar em fazer o mal, mesmo que ninguém veja? É crime ou não é crime nesse caso? Bom, eu acho que parte dessa pergunta eu já respondi aqui antes. Pensar em fazer o mal é uma forma de interpretação das nossas próprias intenções. Na verdade, você não pensa em fazer o mal. Ou você tem a intenção, ou você não tem a intenção de fazer o mal. O pensamento é apenas as possibilidades. O pensamento ele reúne as possibilidades que você tem em fazer o mal. Mas a questão mais importante nesta pergunta é: mesmo que ninguém veja, esta sim é importante. Esta parte, esta observação, ela é sumamente importante, porque você precisa entender que não é se os outros veem ou não as tuas ações. Você não vai prestar conta para ninguém, nem para Deus, como alguns acreditam, vou ter que prestar conta para Deus. Você vai prestar conta sempre para a tua consciência.
A tua consciência é o teu juiz. A tua consciência é a tua alma. E quando a alma desencarna, passado alguns tempinhos, obviamente, não é o primeiro dia, mas também não é muito tempo, ela faz a sua reavaliação ou autoavaliação da sua encarnação última ou até das anteriores, e ela vai ver todas as ações, independente, porque fui eu, não, ela não vai avaliar a ação das almas dos outros seres humanos desencarnados. A alma vai fazer uma autoavaliação de si própria, da sua consciência, e ela vai decidir por si só, porque ela entende, ela tem essa consciência mais elevada, de que precisa reabilitar, reorganizar, reajustar tudo que ela desarmonizou, desajustou antes. E um pensamento não tem tanta importância, mas uma intenção, sim. Ela teve a intenção. Se ela executou a intenção, mesmo que ninguém viu, ela viu. E ela não vai pedir para ninguém, olha, você viu eu fazer isso, fazer aquilo. Não, ela vai simplesmente reconhecer as suas ações. Vai ler o seu livro, como eu sempre coloco aqui. Ela tem todas as informações das suas atitudes e das suas intenções enquanto estava encarnada. Algumas pessoas cometem certos crimes e, aos olhos da justiça humana, passa despercebido. Então a pessoa não é condenada. Então a pessoa não é criminosa. Isso não significa nada. A justiça dos homens tem poder sobre o corpo humano. Não tem nenhum poder sobre a alma imortal daquele corpo. A alma tem a sua própria justiça, que é a justiça divina, as leis naturais dos mundos. Condenado ou não condenado pela justiça humana, a alma precisa fazer a sua evolução. É óbvio que uma condenação dentro da justiça humana ou uma injustiça cometida pela justiça humana vai servir de prova ou de expiação para aquela alma, como qualquer outro problema, qualquer outra doença, uma dificuldade, uma dor, um sofrimento. Porque é certo que aquela alma encarnada ao cometer um crime e ser condenada pela justiça, ela vai sofrer. Porque ninguém gosta de ficar numa prisão, isso é um castigo, é uma condenação. Então é uma forma de pagamento. Paga-se parte da conta que a alma precisa pagar depois. Tudo é instrumento do divino. Muitas vezes eu recebo mensagens desesperadoras de pessoas que me relatam grandes injustiças cometidas pela nossa justiça humana. E eu sempre digo, a injustiça dos homens, muitas vezes, serve à justiça divina. A justiça divina se utiliza da injustiça, às vezes, dos homens para fazer a sua própria justiça. Vamos supor que uma pessoa tenha uma pendência judicial, uma ação que é causa ganha, porque é honesta, é justa. E na decisão final acaba se cometendo uma injustiça e a pessoa perde a ação. Olhando pelo lado analítico, poderia-se dizer, houve uma injustiça. Mas se nós olharmos aquela alma no seu passado, nas suas encarnações anteriores, ela tem em algum momento uma apropriação de algo que não era dela, e lá ela cometeu uma injustiça, e agora a injustiça dos homens serviu para que a justiça divina proporcionasse a essa alma uma correção de percurso, harmonização, justiça
verdadeira. Então ninguém ganha, ninguém perde. Todos precisam entender que um dia nós precisamos corrigir. Tudo que foi ganho ilicitamente vai ser devolvido. Tudo que foi perdido de forma ilícita vai voltar. Porque ninguém perde o que é seu, ninguém fica com aquilo que não é seu. Então, se alguém vê ou não vê o que você faz, o que você pensa, o que você cria, não vai mudar nada no decorrer dos milênios, porque a tua vida aqui encarnada é um tempo muito curto. O que vale é a imortalidade da alma. Seguindo aqui, então, o questionário. Quais as consequências e até que ponto temos responsabilidade pelo que pensamos? Eu diria que é quase sempre a mesma questão. As consequências e as responsabilidades pelo que pensamos, ela depende da execução daquela intenção dentro daquela frestinha do pensamento. Como o pensamento tem muitas opções, você pega uma opção e aplica aquela intenção. Então, dentro daquela intenção, o resultado final, o pensamento teve uma pequena participação, porque você escolheu uma das formas pensamento. Então, eu diria que, mais uma vez aqui, não se preocupe tanto com as consequências e o que pode resultar e a responsabilidade do que você pensa. Preocupe-se, mais uma vez aqui, eu vou repetir, com aquilo que você intenciona e executa. Porque o pensamento é apenas uma fase intermediária entre a intenção e a execução. O resultado, a responsabilidade é aquilo que você executa. Mesmo que a intenção tenha efetivamente um peso sobre as tuas decisões, mas a execução da intenção é que vai te dar realmente o resultado, positivo ou negativo, daquela ação. E toda ação gera uma reação correspondente à lei do retorno. Mais uma vez aqui vamos lembrar disso. Tudo que sai de você, um dia volta até você, porque o movimento em espiral proporciona esse movimento energético do sobe e desce, do vai e volta. Tudo o que chega até você um dia saiu de você, com uma intenção, com um propósito. Ninguém faz o mal para o outro porque está fazendo a si próprio. Quando o outro recebe o mal de alguém, ele já tinha feito a intenção lá atrás. Ele está recebendo de volta através de um instrumento externo, que é o outro, para receber a ação de volta. Então, ninguém passa o que não precisa passar, ninguém morre antes da hora, ninguém paga pelos erros dos outros, mas sim, cada um é responsável pelas tuas ações. Lembrando aqui, mais uma vez, porque sempre é lembrada essa frase, atribuída ao Cristo Jesus, quando ele disse, não faça ao outro aquilo que não queres que te façam, porque eu fazendo, é a ti que o farás. E isso é da lei maior. Nada mais justo. Agora vamos aqui então ver na continuação, acho que é a última parte desse questionário, como se livrar dos pensamentos negativos que entram na nossa mente. Bom, não tem como você
não pensar. O que você pensa? Você pensa aquilo que você conhece, que você acredita, aquilo que você tem medo, aquilo que você gostaria de viver, enfim, aquilo que você projeta, as possibilidades que você acredita possuir e ter. Enfim, você não vai pensar em algo que você nunca ouviu falar, que você não conhece, que você não tem nenhuma relação com aquilo. Isso é impossível. Você sempre vai trabalhar, vai pensar aquilo que você tem certa noção. E dentro disso existem os pensamentos positivos e os negativos. Não tem como evitar isso. O que nós precisamos e devemos e podemos fazer é quando vem um pensamento que não é bom, dizer, bom, isso não faz parte de mim. Não vou perder tempo com isso. Vamos pensar coisas interessantes, coisas positivas. Você faz uma disciplina dentro de você, uma faxina, uma reprogramação. Porque vamos falar aqui a verdade, não adianta esconder aquilo que é real. Se você é uma pessoa do bem, você sempre estará pensando coisas do bem, porque as suas intenções causam os pensamentos, são do bem. Agora, se você é uma pessoa que se compraz em certas maldades, vamos supor, gosta de roubar, gosta de ter uma vida fácil, tirar vantagem em tudo, gosta de aprontar por aí, o que você vai pensar? Essas coisas, porque você tem a intenção. Você coloca um projeto, uma intenção, você está sempre criando possibilidades de aplicar o golpe em alguém. Como é que você vai parar de pensar nisso? Parar de intencionar. Senão você vai pensar sempre. Então mude. Mude o que está dentro de você e você vai mudar as intenções e você vai mudar os pensamentos. Você não vai se livrar dos pensamentos só porque eu quero me livrar dos pensamentos. Não, você vai continuar pensando o tempo todo. Mas tu vai pensar aquilo que você começa a projetar dentro das suas intenções. Existe técnica, sim, de silenciamento, eu já falei aqui esses tempos, até coloquei um áudio, uma técnica maravilhosa de calar a mente, silenciar a mente, pelo menos uns minutos. Porque de vez em quando é preciso fazer um esforço para ter o controle. Agora eu quero me concentrar. Se a minha mente é muito barulhenta, eu não vou conseguir me concentrar, porque os pensamentos não deixam. Então a técnica de silenciar a mente é boa, porque você vai dizer, cala a boca agora, fica quieta. Agora eu vou trabalhar naquilo que eu quero, e não naquilo que o meu ego, a minha mente barulhenta quer. Eu vou trabalhar na minha consciência. Minha consciência sossegada, plena. Ouvir a minha voz interna, a minha alma. Porque a minha alma, ela é sempre a minha melhor parceira, porque ela quer o meu melhor. Eu tenho que ouvi-la. Ela é minha conselheira, porque ela sabe o que eu preciso. E onde é que está a alma? A alma está no sentir, no coração. Não na cabeça, no cérebro, na mente, como a gente acreditava. Então, para se livrar dos pensamentos negativos, temos que diminuir as intenções naquilo que é negativo. Senão, não tem jeito. Não vamos nos libertar dos nossos próprios pensamentos num passe de mágica. Não vamos mudá-los também. Pensamos, e intencionamos e criamos aquilo que nós alimentar. Mas sempre já está dentro de nós as tendências. Se eu tenho as tendências,
é óbvio que as intenções e os pensamentos vão estar sempre voltados àquelas tendências. Então eu tenho que trabalhar as tendências, mudar. Por isso eu trabalho com o esclarecimento, com a orientação, baseado neste ponto. Esclarecer para que a pessoa possa compreender, aceitar, soltar, mudar. Porque se não mudar, se você não mudar, você vai continuar sempre do mesmo. Não vai ter solução tão cedo. Tudo se resume na mudança. Se eu tenho algo que me perturba, se eu tenho algo que eu não quero mais fazer, se tem algo que eu vejo que não é lícito, eu preciso mudar as minhas intenções para mudar as ações e mudar o resultado. Aí eu consigo chegar no resultado planejado. Senão, vamos continuar o mesmo caminho, levando para aquele lugar que não queremos. Espero, como sempre, ter orientado, aqui no caso, um seguidor aqui do canal que pediu essa orientação. E agradeço também a oportunidade, porque às vezes ficamos pensando, né? Olha aqui o pensamento também, porque a intenção é o que eu vou colocar para as pessoas. Então eu fico pensando qual o tema, qual o assunto, e tem tantos que da escolha fica difícil. Às vezes eu pego, então, a sugestão de alguém, e ao mesmo tempo que eu respondo àquela pessoa, também eu respondo para outras que não fizeram a mesma pergunta, o mesmo questionamento, porque às vezes é de interesse de todos. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.